Salmo 1, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nosso Pai que está no céu, nós pedimos nesse momento, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. O Senhor fale, Pai, ao nosso coração, pela Tua santa palavra, Pai. Perdoa nossos pecados e aplica, Senhor, a Tua santa palavra ao nosso coração, para que nós possamos, Senhor, compreendê-la, que nós possamos entendê-la, que o Espírito nos ilumine e aplica a verdade na vida de cada pessoa que aqui está, de cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, e que haja, Senhor, salvação, conversão, edificação, a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós estamos estudando no nosso livrinho. Eu não vou ler hoje, eu até tinha pensado em prosseguir o estudo normal, né? Mas como é Santa Ceia, é bom a gente tirar para uma exposição bíblica, uma meditação na Palavra de Deus, fazendo um pouquinho diferente da escola bíblica normal cada manhã. Mas o que eu vou falar hoje tem tudo a ver com o que nós temos falado, que nós temos ensinado, mostrado a respeito da nossa fé reformada, nossa fé batista reformada, né? E aqueles 5 solas da reforma é onde nós estamos: sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Sendo que o sola scriptura, que nós já vimos na verdade 2 solas semana passada, né? Sola scriptura e solus Christus. O sola scriptura, a Bíblia, é a autoridade completa, fechada e clara em todas as matérias de fé. Essa é a explicação deste sola dentro do nosso livrinho que nós estamos estudando. E o outro ponto, solus Christus, é nossa confiança para a salvação está somente em Jesus Cristo. E nós vamos estudar, se Deus permitir, semana que vem, sola gratia, a graça assegurou a redenção sem referência às obras. Sola fide, somos declarados justos por Deus somente pela fé. E soli deo gloria, a finalidade da criação e redenção é a glória de Deus. Se Deus quiser, nós vamos estudar semana que vem. Mas o sola scriptura, quer dizer somente, esses solas, como eu expliquei para vocês, quer dizer somente, e esses somente foram enfatizados muito na época da Reforma Protestante por causa das adições, dos acréscimos da Igreja Romana, né? Então os reformadores, eles enfatizaram muito, não, esses acréscimos não têm valor, mas nós temos que somente nos apegarmos à Escritura, porque os romanos tinham adicionado à Escritura a tradição da Igreja, né? E essa tradição acabava tendo a força de ela ser autoridade, na verdade, até maior, apesar de que tinha um equilíbrio entre, diziam assim, né? Dizem, né? Que a palavra de Deus tanto está na Escritura como na tradição, mas essa tradição acaba tendo uma autoridade maior porque é o que vale realmente. E é o que a Igreja que interpreta a Escritura, sendo que a Escritura passa a servir à interpretação e não ela ser a autoridade verdadeira da Igreja, né?
a base verdadeira da igreja. Os reformadores então disseram, não, isso está errado, nós temos que ficar apenas com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus. E eu mostrei para vocês semana passada que esse sola Escritura, ele está ligado diretamente ao solos Cristo, né? Ou seja, nós só podemos entender realmente quem é Jesus Cristo, entender a mensagem de somente Cristo, porque isso quer dizer somente Cristo, se nós estivermos apegados na nossa fé, na nossa doutrina, na Escritura Sagrada, se a Palavra de Deus realmente for somente ela a nossa autoridade em termos de fé e de prática. Aí nós vamos entender que somente Jesus Cristo salva. O apóstolo Paulo diz lá no livro de Timóteo, né? Que a Escritura, ela é inspirada por Deus. Paulo diz para Timóteo que ele devia permanecer naquilo que ele aprendeu, nas Sagradas Letras, que poderiam torná-lo sábio para a salvação, e que a Escritura Sagrada tinha todo o suficiente, tudo que era necessário para ele saber como viver. Então, a Escritura é que nos mostra Cristo, é que nos faz entender que somente Jesus Cristo salva, porque a Escritura é a palavra de Cristo. Cristo é o centro da Escritura. Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse, e quanto mais nós entendemos a Escritura, mais nós observamos que apenas o Senhor Jesus Cristo salva. Mas aqueles que se apegam à Escritura, e essa foi a mensagem da Reforma, e essa é a mensagem das verdadeiras igrejas, da verdadeira pregação do Evangelho, aqueles que se apegam à Escritura, aqueles que têm a sua fé na Escritura, são os verdadeiros crentes, são verdadeiros cristãos. Aqueles que acrescentam coisas às Escrituras não são verdadeiramente cristãos. Consequentemente, aqueles apenas que se apegam à Escritura que são salvos e conhecem a Cristo, porque Cristo é a salvação. E aqueles que vão adicionando coisas às Escrituras vão perdendo a visão do Salvador, vão adicionando coisas erradas, salvadores que não salvam ao verdadeiro Salvador, que é Cristo, e acabam se perdendo. Então nada nós podemos adicionar, meus irmãos, à Escritura Sagrada. Lá no Apocalipse, os últimos versículos do Apocalipse, ontem eu estava até lendo com a minha família esse trecho. Antes de eu ler com vocês, eu vou pregar na verdade no Salmo 1, mas eu queria fazer uma leitura rapidinho, breve, nos últimos versículos de Apocalipse, que é um texto muito importante, que, sendo os últimos trechos da Bíblia, ele mostra para nós um alerta da Escritura a respeito de como nós devemos tratar não somente o livro do Apocalipse, mas toda a Bíblia, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 18, os últimos versículos, que diz assim: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhe fizer, olha só, qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. É Jesus Cristo falando aqui. Aí a resposta é: amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Então, qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia é sobre esse Jesus Cristo que está vindo, que está voltando, que virá buscar a sua igreja, e que nós devemos crer nele para estarmos com ele. Então, como ele vai falar lá em João, no capítulo 14, que ele não quer que os seus discípulos estejam longe dele, mas onde ele está, onde ele estiver, ele quer que os seus discípulos estejam com ele. Ele está lá na glória agora, né? E ele está, em breve ele voltará e estará então reunindo a igreja para viver para sempre com ele no mundo, no seu reino, quando for então implantado de maneira absoluta, que agora ainda não está implantado de maneira absoluta, mas quando esse reino vier, todo o seu povo estará então com ele. Então o clamor da igreja sempre é: vem, Senhor Jesus Cristo, porque o nosso anelo é que esse reino venha, é que acabe o pecado, é que acabe a impiedade, acabe esse mundo terrível que nós estamos vivendo. O nosso anelo tem que ser que venha realmente esse mundo novo, esse mundo glorioso, essa vinda de Cristo Jesus, quando então o Senhor será glorificado por todos os seus redimidos e por toda a criação vai ser liberta de pecado. Mas observe, irmãos, que tudo está ligado à Escritura, quando a palavra de Deus diz: a todo aquele que testifico, aliás, e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro.
porque a palavra foi anunciada de Gênesis a Apocalipse, mas Deus sempre providenciou para que ela fosse escrita em livro, né? Que ela fosse documentada, para que todas as pessoas pudessem saber, pudessem ler, pudessem conhecer a verdade do Evangelho. Quer dizer, que Deus não deixou as coisas assim nebulosas, cada um faz o que quer, ou cada um inventa alguma coisa, mas Ele deixou tudo escrito, e o que vale é o que está escrito. E a Bíblia diz ainda, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa à Escritura Sagrada, Deus vai acrescentar os flagelos que estão escritos no livro de Apocalipse. E se alguém tirar, se alguém tirar alguma parte da Escritura Sagrada, Deus vai tirar a parte dele da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, quem não respeitar a Escritura, quem acrescentar à Escritura alguma coisa, ou quem tirar da Escritura alguma coisa, esse não tem nada com Deus. Veja como uma coisa é séria. Esse não tem nada com Jesus Cristo, esse não tem nada com Cristo do Evangelho. Veja como a maneira como nós tratamos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o livro escrito de Deus, se nós fizermos como muitos estão fazendo hoje, como a igreja romana fez e faz, e como muitos estão fazendo, tratando a Bíblia levianamente, não respeitando a sua autoridade, mas acrescentando coisas à verdade de Deus, acrescentando ideias humanas, tradições humanas, nós não temos parte com Jesus, nós não temos parte com Deus. Esse é o ensino da Bíblia, irmão. Agora, se nós também não nos apegarmos a tudo que está escrito, começarmos a dividir a Escritura e começarmos a tirar, né? Tirar pedaços dela. Vamos tirar isso aqui porque isso aqui eu não concordo. Vamos tirar aquilo ali porque aquilo ali eu não concordo. E a Bíblia perde a sua autoridade. E o que vale a nossa mente, também nós não temos parte com Cristo, nós não temos parte com Deus, nós não temos parte com o Evangelho do Senhor. Então, se acrescentar ou se tirar, quem faz isso ou acrescenta ou tira alguma coisa da Bíblia não tem parte com Deus, não tem parte com Jesus Cristo. Mas aqueles que são de Deus dão valor à Escritura Sagrada. Quando o Senhor Jesus Cristo falou com Josué, lá no início do livro de Josué, e Moisés tinha acabado de morrer, e agora ficava tudo a cargo de Josué para avançar com o povo de Israel e tomar posse da terra da promessa, o que o Senhor Deus disse? Não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que saibas como andar, como proceder, o que tu deves fazer, e assim serás bem sucedido, Josué. Quer dizer, irmãos, a mensagem da Bíblia é isso: demos valor à Escritura, porque a Escritura é autoridade, é dali que nós extraímos a nossa fé e a nossa verdade. É por isso que a nossa confissão de fé, o primeiro capítulo é a Escritura. A nossa confissão de fé não começa nem mesmo com a doutrina de Deus, mas com a doutrina da Escritura. Não é que a doutrina da Escritura seja a doutrina suprema, porque a doutrina suprema, a doutrina mais importante, é Deus. Deus é o centro. Mas é que Deus se revelou através da Escritura. E nós só podemos conhecer a Deus através da Escritura. Toda vez que as pessoas negligenciam a Escritura, negligenciam a palavra de Deus, ou acrescentando, ou tirando dela alguma coisa, como fez a igreja romana, como faz essas igrejas de hoje, Jesus não é conhecido. A igreja morre. A igreja se torna, na verdade, uma sinagoga do diabo, sinagoga de Satanás. E o dia do juízo trará isso, irmãos. Vai mostrar essas verdades terríveis, que muita gente não quer saber, quer negligenciar, quer achar que a Bíblia pode ser tratada de qualquer jeito, que ela pode ser respeitada mais ou menos, mas que a autoridade dela pode ser levada em consideração mais ou menos. Mas Deus quer que a sua palavra seja tida como autoridade. É a verdade de Deus para nós. É a base da nossa fé e da nossa prática. Quem não fizer isso, não tem parte com Deus. Essa é a mensagem da reforma protestante, essa é a mensagem dos reformados, essa é a mensagem do povo evangélico, verdadeiro, não é desses evangélicos que estão aí, que não é mais evangélico, mas dos verdadeiros evangélicos. Sempre foi a palavra de Deus, tem que ser valorizada, tem que ser considerada autoridade para nós. Essa é a nossa introdução, porque eu quero, na verdade, falar um pouquinho, dar algumas palavras introdutórias sobre o Salmo 1, está tudo ligado ao que eu acabei de falar. Vamos então olhar para o Salmo 1, deixa sua Bíblia aberta aí, no primeiro Salmo,
Este salmo, irmãos, está ligado exatamente ao que nós temos falado. Por quê? Porque este salmo, ele faz uma separação entre dois tipos de pessoas. Você observa claramente que um tipo de pessoa a Bíblia chama de bem-aventurado, homem feliz. E outro tipo de pessoa a Bíblia chama de ímpio, de pecador, perverso. E o que caracteriza primordialmente esses dois tipos de pessoas, o que faz a diferença entre esses dois tipos de pessoas, é exatamente a atitude deles com relação à Escritura, a palavra de Deus. Veja só que uma coisa tão importante. O que faz a diferença, que divide as águas, divisor de águas, entre esses dois tipos humanos, dois tipos de seres humanos, é que um ser humano, um tipo desse, dá valor à Escritura, dá valor à palavra de Deus, e o outro não. O outro despreza completamente a palavra de Deus. Veja só que coisa impressionante. Como a questão da minha atitude com relação à Escritura Sagrada, com relação à palavra de Deus, ela é de importância primordial. É o básico da minha fé. Se eu não creio na Bíblia, se eu não creio verdadeiramente na Escritura Sagrada, eu não tenho nada. Se eu creio verdadeiramente, então a minha atitude é de fé, a minha mente vai meditar na Escritura e a minha prática vai viver, vai manifestar a verdade da Escritura Sagrada. É isso que esse texto está mostrando. Agora, se eu não creio, a minha mente não vai estar, a minha atitude vai ser desprezar a Escritura, a minha mente não vai refletir, não vai pensar nela, e a minha prática será uma prática totalmente contrária aos preceitos da Escritura, ao que a Escritura Sagrada ordena, orienta, manda. E são os dois tipos de pessoas que existem no mundo. Quer dizer, às vezes nós fazemos essas classificações tolas de rico, de pobre, de negro, de branco, de ignorante, de estudado, de brasileiro, de americano, e disso, daquilo, né? De contemporâneo e dos tempos passados. Nós fazemos essas divisões tolas que, no final das contas, não dividem nada, porque o que divide o ser humano, o que faz diferença entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, é a atitude dela ou dele com relação à Escritura Sagrada. Porque a atitude dele com relação à Escritura Sagrada vai mostrar a atitude dele para com Deus, com relação a Deus, a atitude dele com Deus. Porque a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus. Então, se eu temo a Deus, eu temo, respeito a palavra que Ele mandou para mim. Agora, se eu não temo a Deus, se eu não dou nenhum valor para Deus, a Escritura Sagrada para mim não vai ser nada também. Então, isso é que o Salmo está mostrando. E este Salmo, ele se divide, na verdade, em três partes. Primeira parte, ele faz uma diferença clara entre esses dois tipos de homem. A segunda parte, eles mostra a natureza desses dois tipos de homem, o que um é e o que o outro é. E a última parte, o resultado desses dois tipos de homem. Então, são três partes que estão nesse salmo. Vou repetir aqui. Então, a primeira parte mostra a diferença entre eles, diferença clara entre eles. Na verdade, todo o salmo está mostrando essa diferença, mas a primeira parte mostra o que faz a diferença entre um e outro, que é exatamente a atitude com relação à Escritura Sagrada. A segunda parte vai mostrar a natureza desses dois homens, que são completamente diferentes. Um é comparado a uma árvore frutífera, e o outro é comparado à palha, não é? E o final do salmo é a conclusão, mostrando o resultado dos dois tipos de vida. Para onde um homem está indo, para onde o outro homem está indo. Sendo que isso que no final das contas é o que vai interessar. Porque o dia do juízo é o que a Bíblia está falando aqui. O final, o resultado. Naquele dia do juízo, quando então os livros serão abertos e quando a verdade vai brotar. Por quê?
infelizmente, a maioria das pessoas está vivendo numa enganação, numa mentira, e eles estão acreditando na sua própria mentira. De forma que eles acham que estão bem com relação a Deus. Se eles pensam um pouco em Deus, eles acham que estão bem com relação a Deus. Ou, se eles não pensam em Deus, eles acham que estão bem, porque afinal de contas Deus não existe mesmo, e eles não estão nem aí para Deus, e está tudo certinho com eles, e que não vai acontecer nada com eles. Então esse tipo de engano a gente podia explicar melhor, mais ou menos assim. Tem pessoas que são, nós podemos classificar como religiosos hipócritas, que eles têm uma religião, seja católica, seja evangélica, seja qualquer outra religião, pode ser outras religiões que não tem a ver com o cristianismo, né? E eles acham então que eles, porque eles são ali pertencentes àquela religião, porque de vez em quando eles vão no culto, porque eles têm algumas práticas religiosas, aí no dia que Deus trouxer o seu juízo, eles vão estar bem. Deus vai absolvê-los, o grande juiz vai dizer que está tudo certo com eles. Mas são pessoas que desprezam a Deus, são pessoas que não amam a Deus, são pessoas que desprezam a Escritura, são pessoas que desprezam a Cristo. Mas mesmo desprezando a Deus, desprezando a Escritura, desprezando a Cristo, elas acham que está tudo bem com elas. Quer dizer que elas vivem num engano muito grande, irmão. E existe aquele outro tipo que é aquele que não se importa nem um pouco com essa coisa de religião. Ou ele é um ateu declarado, eu não acredito mesmo em Deus. Quando nós morrermos, qual é a conclusão dele? Tudo vai acabar. Como eu tenho falado para vocês naquelas perguntinhas, né? Então, no início do nosso livro, existe Deus? Por que o mundo é assim? Aquelas perguntinhas que você lembra? O que vem depois da morte? Se não existe Deus, nada vem depois da morte. Quando morre um cão, acabou para ele. Porque ele não tem uma alma eterna que vai prestar contas com Deus. É um cão, é um animal. Não foi criado à imagem de Deus. Mas o ateu, ele acredita que nós somos mais um tipo de animal. Então, porque eles dizem que nós somos animais racionais. Isso é uma coisa errada. Bom, eu não sou animal. Eu espero que os irmãos entendam que você também não é um animal. O negócio de animal racional é conversa fiada de gente que não acredita na Bíblia Sagrada. Nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Animal é diferente de nós. Mas o ateu, ele acredita que nós somos um animal. E quando morre, acabou. Essa é a crença deles. Quer dizer que eles não estão muito preocupados com as questões genuinamente morais e com a questão da prestação de contas com Deus, porque eles, afinal de contas, não acreditam em Deus. Outro dia eu ouvi, outro dia não, já tem algum tempo, aquele cantor famoso, Caetano Veloso, e esse barulhinho aqui por aí. E este cantor, ele colocou assim, alguém perguntou para ele, você não tem medo de ir para o inferno? Porque parece que ele é ateu. Ele é ateu. Você não tem medo de ir para o inferno? Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi uma resposta que é bastante interessante, que mostra realmente a fé do ateu, porque o ateu também tem fé, né? Ele disse assim, bom, se eu não acredito em Deus, como é que eu vou ter medo de inferno? Mais ou menos assim que ele respondeu. Tudo bem de ir para o inferno, porque não acredito em Deus, né? Então, o ateu é aquele que acalenta uma esperança, porque isso é uma esperança, de que não existe um Deus, não existe um juízo, não existe um céu nem inferno. E para ele é até bom ele pensar assim, porque afinal de contas, né? Vai morrer, vai acabar tudo no inferno. Mas isso é falso, porque existe Deus, existe um juízo, existe um céu e existe um inferno. Mas esses são ateus declarados, são ateus teóricos declarados. Mas o fato é que existe também um ateu prático, que é aquele que não se importa com a igreja, não vai à igreja nenhuma, também vive mesmo no mundão, no pecado, no erro. E ele é ateu prático, ou seja, ele vive como se Deus não existisse.
E ele não costuma pensar se Deus existe ou não. Ele não para pensar nisso. Ele não para também para pensar no que vem depois da morte. É claro que esse pensamento vem, mesmo que ele não queira, porque a consciência traz tudo isso. Mas ele desvia-se daquele pensamento, pensa num filme que ele tem que assistir, pensa num jogo de futebol que ele tem que ir, que ele tem que participar, pensa no namoro dele, ou nas práticas sexuais dele, e faz com que estes pensamentos essenciais da vida não permaneçam. E ele esquece disso rapidamente. Esse é o ateu prático. É aquele que nem vai numa igreja, não está nem aí mesmo, e vai vivendo a sua vida, como se Deus não existisse. Esse também vive numa ilusão muito grande. O juízo será aquele dia em que essas ilusões elas vão terminar. Realmente. Deixa eu só acertar aqui. Então, o juízo vai escancarar que essas pessoas estão todas erradas. Tanto o religioso hipócrita, como o ateu declarado, teórico, como o ateu prático. O juízo vai mostrar que eles estavam todos enganados. Aliás, a morte já vai mostrar. Porque a Bíblia diz que a pessoa morrendo sem Cristo já está no inferno imediatamente. Não fica inconsciente, não acaba tudo. Não. Imediatamente já estará condenada. Já estará experimentando os horrores do inferno. Então, a palavra de Deus vai dizer que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O juízo será um dia terrível, mas é o final. E o que vale é realmente isso, quer dizer, se eu vivo uma vida toda enganada, eu sou o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque eu vivo no engano, numa mentira que em breve eu vou saber que é mentira, mesmo que eu não queira, mesmo que eu esteja me enganando, que eu esteja me iludindo, mas a desilusão virá. Que vida terrível é essa? É melhor então você saber de tudo. Irmãos, hoje é a Santa Ceia do Senhor e nós acreditamos que vocês, irmãos amados em Cristo Jesus, vocês não estão nesse engano, vocês não estão nesta mentira, vocês são servos de Jesus Cristo, vocês já conhecem a verdade, já conhecem o Evangelho, vocês já são justos, justificados. Mas é sempre bom nós avaliarmos se isso é verdade mesmo com relação às nossas vidas, para que nenhum de nós, mesmo tomando ceia, não vá para o inferno e tome a ceia para a sua própria condenação. Não é verdade? Mas que realmente seja de Jesus Cristo. E esse é o momento que eu gostaria que nós tirássemos esta manhã para nos avaliarmos, à luz desse texto, se nós somos realmente justos, se nós somos realmente de Deus, se nós realmente estamos aptos, inclusive, para tomar a ceia do Senhor, porque a ceia é para os que são de Jesus Cristo, para os que foram salvos pela graça de Cristo Jesus. Então, que nós possamos realmente nos avaliar à luz desse texto da Escritura Sagrada. E tudo começa com a minha atitude com relação a este livro aqui, a Bíblia, a palavra, a Escritura Sagrada. Vamos então ler o texto e vamos... Eu não vou fazer uma exposição profunda, esse texto é um texto riquíssimo, mas nós vamos olhar rapidamente, brevemente para ele, apenas para nós meditarmos um pouco nessas verdades que estão aqui escritas. Vamos ler então os primeiros versículos, a primeira parte que eu falei para vocês, que mostra a diferença entre esses dois homens. A primeira parte está aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a primeira parte, que faz uma diferença fundamental entre os dois tipos de homem. Só para nós já irmos clareando a nossa mente, a segunda parte está do verso 3 em diante.
que mostra a natureza desses dois tipos de homens. Diz assim: ele, já está falando do homem justo, né? É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E aqui a última parte, que está ainda ligada a essa parte, mas que mostra já o resultado dos dois tipos de vida, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. São dois, ao resultado dos dois tipos de vida. Então, como se fosse uma estrada, Jesus Cristo usou essa mesma verdade, ilustrando, não é, com as duas portas e os dois caminhos: uma porta estreita, uma porta larga, um caminho estreito, um caminho largo. O final de um caminho é vida, o final do caminho é morte. É a mesma coisa que está aqui. Quer dizer, existem dois tipos de pessoas, dois tipos de vidas. Então, a primeira parte mostra a diferença fundamental entre os dois tipos de pessoas. O texto começa com uma bem-aventurança, mostrando o seguinte: bem-aventurado o homem. Ele está apresentando aqui o homem bem-aventurado, que, em outras palavras, é o homem realmente feliz. O homem feliz, o homem que tem verdadeira felicidade, o homem que tem verdadeira bem-aventurança, ele é um homem que realmente pode dizer: eu sou feliz. O mundo tem achado que a felicidade é o quê? Né? O mundo, na sua ilusão, na sua maluquice, no seu engano, tem achado que a felicidade é dinheiro, né? Fama, poder político. Se você não chega no poder político, mas pelo menos que você esteja perto de quem tem o poder, seja assim, um bajulador de quem tem o poder. Ah, aquele ali que fica perto lá do prefeito, esse é o homem feliz, né? Ou aquele que fica perto lá do governador, melhor ainda, aquele que fica perto do ministro de Estado, ou de um senador da República, ou mesmo de um deputado, já está bem, né? Ou aquele que fica perto, então, esse aí é bonzão mesmo, aquele que fica perto do ministro, né? E do presidente, aquele que é amigo do ministro e do presidente, esse então está feio, né? Ele tem tudo na vida dele, ele é uma pessoa que é feliz. Ou aquela atriz famosa, todo mundo conhece ela, que todo mundo bajula, que todo mundo pede autógrafo, aquele cantor famoso, ou aquele escritor famoso, ou aquele político mesmo poderoso, né? Como essas pessoas devem ser felizes. Ou aquele homem rico e poderoso da terra, um homem muito rico, muito poderoso. Essas pessoas devem ser felizes. O mundo pensa assim, né? O mundo pensa assim. Mas a Bíblia não diz nada disso. A felicidade, na verdade, está no seguinte: a felicidade está... O Senhor te conhece, né? Porque o Salmo começa dizendo que bem-aventurado é o homem que dá valor à palavra de Deus. Mas o Salmo conclui dizendo: pois o Senhor conhece o caminho do justo. Então, a felicidade verdadeira não é se eu tenho essas coisas aí que eu falei, porque isso tudo é ilusão do mundo. A felicidade verdadeira está: o Senhor te conhece? Você é conhecido do Senhor? Se você é conhecido do Senhor, e esse conhecido do Senhor aqui quer dizer que o Senhor cuida de você, que você é dele, que você pertence a ele, e ele te ama, e ele cuida de você, aí você é feliz. Porque você conhece Deus, e Deus te conhece. Deus te conhece, na verdade, em primeiro lugar, Deus te conhece, e aí você conhece Deus, e você ama Deus, e você tem Deus como Deus da sua vida, e Ele é a tua alegria. Ah, irmãos, a palavra de Deus está cheia de expressões que mostram o quê? Que a nossa alegria não é o dinheiro, que a nossa alegria não é o poder, que a nossa alegria não são as roupas caras, que a nossa alegria não é
a fama. Não estou nem aí para isso. Não estou nem aí se eu for pobre a vida toda, e se eu for uma pessoa que ninguém saiba nem quem eu sou. Eu sou um Zé Ninguém lá, escondido lá no interiorzão do Pará, ou de outro lugar qualquer, um lugar bem distante, ninguém sabe quem eu sou. Isso não interessa, mas a questão é, eu conheço, o Senhor me conhece, eu conheço o Senhor, eu amo o Senhor. Entendeu? O Rei, Ele é meu prazer, Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz, Ele é o meu tudo. Irmãos, é isso. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é bem-aventurança. Compreende? O homem que entende essas coisas, que entende a palavra de Deus, entende essas coisas e realmente é um homem feliz. Mas a atitude dele mais básica é com relação a como ele trata a palavra de Deus. Porque se ele ama a Deus, ele trata a palavra de Deus com todo zelo, com todo amor, com todo cuidado. Porque a palavra de Deus para ele, é a ordem de Deus para ele, sabe? Quando o pai diz assim, meu filho, não mexa nisso, e o pai vai embora, mas deixou a ordem dentro de casa, né? Meu filho, não faça isso. Meu filho, ou faça isso, ou faça aquela outra coisa. O pai não está ali, mas a palavra do pai está lá. A ordem do pai ficou. O filho que ama, que respeita o seu pai, vai obedecer aquela ordem, como se o pai estivesse lá, porque ele ama o pai, porque ele respeita o pai. Então aquela coisa assim, eu amo a Deus, mas não respeito a ordem de Deus, não respeito a palavra de Deus, a palavra de Deus não. Então o Salmo ele começa mostrando a nossa atitude com relação à palavra de Deus. Feliz é este homem. E ele começa com uma negativa, com 3 negativas, e aí depois com uma questão positiva, ou seja, o que ele não faz, esse homem não faz 3 coisas. E esse homem faz uma coisa, que é o fundamental para fazer a diferença entre ele e o ímpio. O homem feliz, em primeiro lugar, o que ele não faz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O conselho do ímpio é o conselho do que pratica a impiedade, do pecador, do homem que não respeita Deus, do homem que não tem Deus. E tem um livro que todos vocês deveriam ler. Cada vez que eu falo do livro aqui, eu gostaria que todos vocês lessem. É por isso que eu falo assim. E na esperança de que algum irmão adquira o livro e leia, né? Mas tem um livro de um autor famoso, reformado, já falecido, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um importante cristão do século passado que defendeu muito bem a fé cristã, né? E o nome desse livro dele é Como Viveremos. Como Viveremos. E ele começa falando assim no seu livro que o que um homem pensa, o que um homem tem dentro o que um homem tem no interior dele, o homem interior, o pensamento dele, a maneira como ele vê o mundo, isso é de dentro, determina o que ele fala, determina como ele vive. E a Bíblia vai falar exatamente isso aqui, quando a Bíblia fala assim, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por quê? O que é um conselho? Conselho é uma palavra que entra pelos seus ouvidos e que fica na sua mente. Então tudo começa aqui, na mente, no pensar, no refletir. Eu estou falando agora com pessoas que ou estão numa situação ou estão noutra. Ou você pensa muito no que os ímpios dizem, e você reflete no que os ímpios dizem, e você concorda com o que eles dizem, ou você despreza isso e valoriza a palavra de Deus. A sua mente é um depósito que você está ou guardando
bons conselhos da palavra de Deus, do Evangelho, da verdade, da lei de Deus, ou você está guardando um monte de imundícies e de lixo que vem da parte dos ímpios. Porque o que vem do ímpio? Impiedade. O que o ímpio pensa? Impiedade. O que o ímpio fala? Impiedade. Qual é o conselho do ímpio? Impiedade. Pecado, que é contrário à palavra de Deus. Então, se você é uma pessoa de Deus, a primeira coisa que você faz é você não anda no conselho dos ímpios. Primeiro é o conselho, depois é o andar. Porque eu fico refletindo, eu fico pensando, eu fico meditando naquilo, eu começo a andar de acordo com o que eu penso. O homem faz o que ele pensa, vive como ele pensa, pratica o que ele pensa, pratica o que ele reflete. É por isso que eu digo para os irmãos, tenham muito cuidado com essas novelas, muito cuidado. A novela tem sido usada para destruir as famílias já há décadas. É tudo aqui, ó. Né? Tudo aqui, tudo na cabeça, vai colocando aquelas ideias, aqueles pensamentos. Olha, assim. Novelas, filmes, né? As opiniões dos ditos especialistas, os homens que sabem tudo, eles sabem tudo. Tem especialista para isso, tem especialista para aquilo, tem especialista para tudo quanto é coisa. E esses homens sabem tudo, eles são ótimos conselheiros. Muito cuidado. Porque a maioria do que vem pela grande mídia, quase que a maioria absoluta mesmo, quase que 100%, é conselho ímpio. Cuidado. Quantas vezes você passa vendo televisão, ou na internet mesmo, dependendo do que você ouve na internet, assiste na internet, lê na internet, você está enchendo a sua mente. Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele primeiro pensa, reflete e depois ele anda. Feliz é o homem que não dá valor a estes conselhos ímpios, nem anda neles. Primeira negativa, deixa eu correr, senão eu não consigo acabar. Segunda negativa, não se detém no caminho dos pecadores. Logicamente que, primeiro você não anda no conselho dos ímpios, depois você não se detém no caminho dos pecadores. Você não vive no caminho dos pecadores. Qual é o caminho dos pecadores, irmãos? Hein? Pecado. Feliz é o homem que não se detém no caminho do pecado. Deixa eu dar um exemplo aqui. Primeiro, um homem pensa em adulterar, porque ele meditou no conselho de um amigo, entre aspas, que o aconselhou ao adultério. Depois ele adultera mesmo. E aí o que é isso? É se deter no caminho dos pecadores. Andar no caminho dos pecadores. Feliz é o homem que não ouve os pecadores, os ímpios, o conselho deles, não pratica e não vive nesse pecado. Veja a felicidade onde é que está. E a última negativa é: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda é ter associação ou ter comunhão com quem escarnece de Deus, com quem escarnece da sua palavra, com quem escarnece do Evangelho. Aqui fala de comunhão, associação, sentar-se. Isso quer dizer, pastor, que eu não vou mais conversar com ninguém, só vou conversar com crente. E eu só vou conversar com crente agora. Quando passar um ímpio perto de mim, uma pessoa que não vai na igreja, eu nem olho, porque eu sou tão santo que eu não olho. É isso? É lógico que não. Nós vamos falar com todas as pessoas, nós vamos conversar até certo ponto com todas as pessoas, mas os nossos amigos íntimos e a nossa convivência será com o povo de Deus, com a igreja, entendeu? A nossa comunhão tem que ser com a igreja do Senhor, com aqueles que são de Deus, e não com os ímpios. Nossos melhores amigos são os que são parte do povo de Deus. Nós vamos nos associar, nós vamos caminhar com o povo de Deus, e não ficar caminhando e nos associando e nos entrosando demais com os ímpios. Apenas até onde realmente é necessário esse entrosamento, é útil. Nós não vamos sair do mundo, logicamente, mas estou falando, irmão, de intimidade, de, sabe, compartilhamento profundo.
Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Para que você não seja um deles. Por isso que a Bíblia fala que não há casamento misto, casar crente com a palavra de Deus vai falar isso. É um conceito tão claro na Escritura. A palavra de Deus dizia para o povo, Deus falava para o povo de Israel: não se contamine com os povos em volta. Porque essa associação e essa comunhão profunda não é boa. Nós estamos no mundo, nós influenciamos o mundo, nós não saímos do mundo. Eu não estou falando, irmãos, de nós virarmos enclausurados. Não. Nós estamos no mundo, nós vamos conviver com as pessoas, nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos dialogar com elas. Mas nós não vamos estar nós não vamos nos envolver de maneira profunda e íntima com elas, não. Nós não vamos ser seus amigos e seus companheiros no pecado. Não. Isso não. Nós vamos ser amigos e companheiros dos que honram e amam ao Senhor, que tem a sua palavra. Deu para entender a diferença? A palavra de Deus está falando de... Não é que eu vá me afastar das pessoas, não vou falar com ninguém, não vou conversar com ninguém, não vou dialogar com ninguém. Não, eu dialogo, eu converso, eu mantenho até certo ponto uma amizade, mas me associar com ele no pecado... Eu ouvi falar, por exemplo, Lloyd Jones tem foi um grande pregador do passado também. Ele tem uma pregação, uma mensagem dele, que ele diz assim, que alguns padres, se eu não me engano foi pela final da Segunda Guerra Mundial, acharam de praticar uma estratégia em que eles iam nos bares e eles sentavam com os homens e bebiam e fumavam, e dizendo assim: bom, nós estamos ali para influenciá-los. Não influenciaram nada. A influência da igreja é quando a igreja é diferente do mundo. Não quando a igreja se assenta com eles e sofre a influência deles. Exatamente. E compartilha com eles os seus pecados. Não. Eu não tenho que fazer o que o ímpio faz para influenciá-lo. Não é esse o conselho da Bíblia. O conselho da Bíblia: seja diferente. Você tem que ser diferente. Você não é ímpio. Ou você é ímpio. Se você se une a ele, você é ímpio. No seu pecado, não vou me unir no pecado. Eu não vou me assentar com ele na sua impiedade, no seu pecado. Não se assente na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que ele faz? Essas são as três negativas. Não anda, não permanece, não se detém e não se assenta. Não anda, não se detém e não se assenta. Não ouve o conselho dos ímpios e começa a andar de acordo com os conselhos dos ímpios. Não peca junto com eles e fica ali pecando e está tudo certinho. Não. E também não se associa com eles intimamente para pecar, se tornando amigos deles no pecado. Não. O homem bem-aventurado não faz isso, mas o que ele faz? Verso 2. Aí vem o lado positivo da questão. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer, o seu contentamento, a sua alegria está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Existe aqui, irmãos, um elemento de grande alegria, contentamento em fazer essas coisas. Quando a pessoa não é convertida, a coisa mais enfadonha e chata para ela é meditar nas coisas de Deus. Não é? A mesma coisa que você deixa eu dar uma ilustração. Você pedir, por exemplo, uma criança para ela começar a pensar em grandes temas filosóficos, profundos temas filosóficos. A criança vai olhar para você, não vai entender o que você está falando, não vai se interessar nem um pouco por aquilo. Para ela, não sabe nem o que você está falando. Para ela é a coisa mais esquisita do mundo, chato, não tem nada a ver com ela. Agora, se você mostrar um brinquedinho para ela,
começar a mostrar brinquedinho, ela vai ficar doidinha pelo brinquedo, vai querer brincar. Por quê? Porque a capacidade mental e a natureza da criança não pode se interessar por problemas filosóficos, questões mais profundas da vida, né? Se nós colocarmos aqui uma mesa cheia de iguarias, das mais deliciosas e gostosas, né? E vocês acham que quantos urubus iriam pousar ali naquela mesa? Nenhum. Mas eu estava lá. Eu ia chegar. Tá certo. O mundo estava lá. Mas põe uma carniça daquela bem asquerosa, né? E você vai ver quantos urubus vão pousar por ali. Você vê um urubu assim, né? Você já sabe que tem por perto, não é isso? Porque eles são animais que a natureza deles gosta da carniça, não do que é bom. Então, meus irmãos, não adianta nós acharmos que homens ímpios vão se interessar pela palavra de Deus, pela lei de Deus, pelo Evangelho. Para eles é a coisa mais enfadonha do mundo, por exemplo, ficar ouvindo uma pregação. E tem que pensar nessas coisas. Eles não gostam disso, eles não suportam isso. Para eles aquilo é uma coisa, não querem saber mesmo. Então, um dos grandes sinais de que você é de Deus é quando você tem prazer na lei do Senhor, quando você tem prazer na palavra de Deus, quando você tem prazer nos mandamentos de Deus. Não é o sinal definitivo, porque tem gente que tem prazer, mas o prazer dele é diferente. O prazer que eu estou falando é o prazer que vem do amor à verdade e do desejo de viver a verdade. Não de apenas de conhecer a verdade, ou de conhecer aquele ensino. Eu já conheci algumas pessoas, irmãos, como pastor, como pregador, que elas vêm te ouvir, sabe? E elas vêm te ouvir assim, com tanta ansiedade e vontade, que elas se sentem, elas ficam com os olhinhos assim, observando tudo que você está falando. Eu já prego, já quase... Eu comecei a pregar antes dos meus 18 anos, então a gente já tem muito caminho já em termos de pregação, de pregar para as pessoas. E ao longo desses anos todos, irmãos, eu tenho observado isso. É que tem gente que vem te ouvir, sabe, com todo aquele desejo de ouvir, mas que não permanece, na verdade, no Evangelho. Por quê? Porque na verdade eles vêm te ouvir, mas não como quem buscando a verdade, amando a verdade, mas porque eles gostam de te ouvir. Não sei, eles gostam de você. Eles gostam de te ouvir. Você é uma pessoa que atrai eles gostam. Aquele pregador gosta de ouvir. A tua personalidade o atrai, ou alguma coisa no teu ensino o atrai. E ele tem prazer de ouvir você. E, irmãos, quantas pessoas já aconteceu assim no meu ministério, de pessoas que vieram, que ouviram, que a gente olhava assim e pensava, eu acho que esse aí, Deus está operando na vida dele. Mas que nada. Pois foram embora. Porque perdeu interesse. Semente do caminho. É, semente do caminho. Perderam interesse porque aquilo era só o que a gente chama de influência. É uma coisa passageira. É uma emoçãozinha, uma empolgaçãozinha com alguma coisa ali que ele se atraiu, mas ele não quer a verdade. Não, irmão, não é desse prazer que eu estou falando. O prazer verdadeiro é daquela pessoa que quer a verdade, que não te ouve como quem ouve uma canção. Tem gente que não gosta de ouvir música, quase todo mundo gosta de ouvir música, né? Gosta de ficar ouvindo música. Tem gente que tem esse prazer assim, de ouvir a pregação. Não é isso que eu estou falando, de como quem vai ouvir uma música, mas é um apego à verdade, à palavra, que a pessoa realmente deseja. O homem bem-aventurado é aquele homem que tem prazer na lei do Senhor. Isso se mostra da seguinte maneira, irmãos. Observe a linguagem do texto, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Vamos entender aqui a linguagem. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Veja a conexão entre o prazer dele na lei do Senhor e o meditar.
E o meditar dele não é esporádico, não é um meditar de vez em quando, mas é um meditar constante. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita só de dia? Não. Só de noite? Não. Só no domingo, dia do Senhor? Não. Domingo, dia do Senhor, é um dia especialíssimo para meditação. É o mais importante de todos os dias para meditação, mas não é o único dia de meditação. Ele medita constantemente, ele medita de dia e de noite. Isso quer dizer que a pessoa, ela vai passar o dia todo lendo a Bíblia, passar o dia todo assim, lendo a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, aí vai lendo. Aí vai passando as horas, ele não faz mais nada, ele não lava uma louça, dono de casa lava uma louça, não vai à cozinha, não faz a comida, só vai agora ficar lendo a Bíblia e indo para a igreja, é isso que está falando aqui? Não dorme. Né? É claro que essas ideias são absurdas. Algumas pessoas religiosas, hipócritas, fazem isso, mas elas não estão meditando na lei do Senhor. Não é? Meditar na lei do Senhor é você, basicamente é o seguinte: você vive refletindo na sua lei para que a sua vida seja cada vez mais conforme esta lei. Isso é meditar todo o tempo na lei do Senhor. Todos os dias você tira um tempo para ler a Bíblia, e isso é essencial, irmãos. E se você não está fazendo isso, por que não está fazendo? Não tem motivo. Se você é um crente, se você ama o Senhor, por que você não lê a Bíblia todo dia? Cuidado aí. Se a Bíblia não te interessa, tome cuidado com o seu cristianismo. Né? Tudo começa por aqui. Então você tem que meditar todos os dias na lei do Senhor. Você tem que tirar um tempo para ler a Bíblia todo dia. Você vai ler um capítulo, ler um trecho. O tamanho, a quantidade da escritura que você lê não é muito importante, mas que você leia todos os dias. Você lê, você ora, aí você medita naquele momento, aí você vai fazer as suas coisas. Você vai lavar a roupa, vai à casa, vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer. Mas tudo que você faz é sempre o quê? Procurando agradar o Senhor pela sua palavra. Procurando agradar o Senhor pelo aquilo que Ele diz na sua palavra, na Escritura. Meditando, refletindo. Os irmãos, antes de virem para o culto hoje, eu acredito que todos vocês se olharam no espelho. Não é verdade? Não é verdade? Todo mundo se olhou no espelho. Por quê? Porque você quer se ver. Uma coisa engraçada, né? Interessante. Aí está bonito, exatamente. Então, uma coisa interessante é que nós muitas vezes achamos grandes coisas de nós mesmos. Já deveria nos humilhar o fato de nós nem podemos nos ver. Eu não posso me ver. Vocês podem me ver, eu não posso me ver. Isso já deveria me humilhar. Eu dependo de um espelho. Ou de uma câmera, né? Que tenha me filmado, alguma coisa assim. Câmera fotográfica, filmador. Então você se olha no espelho e você se vê. Aí você vê o seu cabelo, você vê a sua roupa, você vê como está a sua aparência. Isso é meditar, irmãos. A palavra de Deus é o espelho. Tiago vai dizer: o homem que vê a sua aparência, ele se vê. Não é? Rapidinho aqui no livro de Tiago. Não precisa vocês abrirem não. Se quiser abrir. Tiago, ele tem uma expressão aqui, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a aparência. Está vendo? Ele compara a palavra de Deus a um espelho. A lei de Deus é isso, meditar na lei de Deus é isso. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que pensar primordialmente o quê? Eu tenho que fazer uma coisa aqui. Não é se aquilo vai me dar muito dinheiro ou não. Não é se aquilo vai me trazer algum benefício material ou não. Mas se aquilo que eu estou fazendo, basicamente, é segundo a vontade de Deus, é segundo
palavra. Então não tem que pensar de uma maneira... Já falei para vocês aqui o que é pragmatismo, né? É se dá certo ou não. Não é isso. Mas se aquilo é de acordo com a palavra de Deus, aquilo está de acordo com Deus, o homem bem-aventurado é o homem que anda meditando dessa maneira. Ele ama a lei do Senhor, ele ama o Senhor e ele medita. Isso aqui está de acordo com Deus? E onde é que ele vai saber se está de acordo com Deus ou não? Aqui, ó. Quanto mais ele medita na palavra, mais ele lê, mais ele conhece a palavra, mais a mente dele está capacitada para discernir o certo, o errado, o bem e o mal, uma decisão correta, uma decisão incorreta. E ele vai sempre assim, vivendo assim. Isso é meditar dia e noite na palavra de Deus. Mas observe, irmãos, que diz: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medite de noite. Lembra que eu falei para vocês que tudo começa aqui no pensamento? Este homem é um homem que a mente dele não está cheia do conselho dos ímpios, mas está cheia da palavra de Deus. A sua mente é o segredo da sua ação. Ou a raiz da sua ação e da sua vida, de quem você é, no final das contas, depende do que você medita, em que você medita, o que a tua mente, o que a tua cabeça, o teu pensar, o teu refletir. Afinal de contas, ele está ali preso, ao que ele está preso, ao teu meditar, o que você medita, o que você pensa, o que você reflete. Então, meus irmãos, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas são as negativas, o lado positivo é: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A segunda parte do Salmo, então, ele mostra a natureza desses dois tipos de homens. O justo é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, o seu prazer está na lei do Senhor. O ímpio é aquele que anda no conselho do ímpio, se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores e tem verdadeira ojeriza, verdadeira repugnância pela lei do Senhor, e nessa lei ele não medita nunca. Vocês perceberam a diferença? Quer dizer, o que faz a fundamental diferença na vida desses dois homens é a lei do Senhor, é a atitude deles com relação à lei do Senhor e a atitude deles com relação ao conselho do ímpio. Faz toda a diferença do mundo essa atitude, faz eles participarem de um grupo ou de outro. A natureza deles, porém, é o que determina tudo isso. O que o homem é, a essência, o coração dele é que faz com que ele seja assim, de um jeito ou de outro. O versículo 3 ao versículo 4 mostra a natureza desses dois tipos de homens. Ilustra de maneira realmente bem viva, como é próprio da palavra de Deus, essa natureza, essa diferença de natureza. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim: ele é como, está falando ainda do justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Observe então a diferença entre Deus. Olha a maneira viva e clara que a palavra de Deus demonstra a natureza diferente desses dois homens. A essência deles é completamente diferente. Um deles, o justo, que é o que tinha acabado de falar, que é o homem feliz, que é o bem-aventurado, é comparado nesse texto com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no devido tempo. O fruto não se frustra, não é frustrado ali o desejo daquele que plantou a árvore. O fruto vem no tempo certo e a folha não murcha, mesmo diante de um solarão desse, né? O que a Bíblia está falando é que ele está tão vivo e tem tanta vida, e essa vida vem da onde? Vem do fato de que ele está ligado, as raízes estão próximas a um ribeiro de água. Observe bem,
junto a uma corrente de águas, e as raízes penetram e chegam até aquelas águas. E a água, então, o fato de ele estar ali tão encharcado, tão cheio de vida, perto da fonte da vida, ele está vivo. E esta vida deste organismo vivo se manifesta no fruto, porque fruto o que é? É manifestação de vida, é o transbordar da vida, é demonstração da vida. Uma planta quando morre, a Carol está preocupada ali com o cajueiro, né, Carol? Mas quando a planta morre, não vai dar fruto. Mas quando ela está viva e com saúde, perto do ribeiro de águas, né, moça? Aí ela vai dar o quê? Fruto. Fruto é transbordamento de vida. E quando a planta está tão irrigada e tão cheia de água e tão próximo da água, não importa que venha um solarão desse como está aqui em Belém agora, quente, chegou o nosso verão com tudo, né, irmãos? Eu estava comentando com os irmãos aqui, ele não mandou nem secretário, ele veio, ele mesmo disse, eu cheguei, né? E está forte esse solarão, muito calor, mas ela continua com a folhagem sem murchar, ela não seca. Por quê? Porque a vida dela não está fora, a vida dela está dentro, e ela está ligada às águas. Esse é o homem justo. O homem justo é um homem vivo, é o homem que ele está ligado à fonte. E qual é a fonte? Deus, a palavra, Cristo, o verbo. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, quem tem sede venha a mim e beba. Mas onde é que Cristo está? Onde é que está a fonte? Onde é que está onde é que nós podemos encontrar? Na palavra, na lei do Senhor, na Escritura. Então aquele homem que ouve a palavra, ouve o Evangelho, ouve a pregação da Escritura genuína e crê nesse Evangelho, é um crente, se arrependeu dos seus pecados, confiou no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, e esse homem vive meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não perde essa perseverança dele de meditar na Escritura, e ele medita, ele reflete, ele está cheio de vida. E não importa que venha o sol da vida, a dificuldade, a doença, as tragédias, os flagelos, as dificuldades normais da vida, quem tem que passar aqui, ele não murcha, porque ele está cheio de vida. Mas ele vai resistir principalmente no pior de todos os flagelos que virá sobre a humanidade. Que será o que? A manifestação da ira de Deus no dia do juízo. Mas ele vai resistir porque ele tem vida de Deus, ele pertence a Deus. Mas olha o que o texto diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido, tudo quanto ele faz tem a bênção de Deus na vida dele. Mas os ímpios, olha a comparação agora, a comparação dramática, viva do texto, quando diz assim, os ímpios não são assim. O ímpio não é assim. O ímpio é completamente diferente disso. O ímpio não está vivo. O ímpio não é uma árvore plantada junto a ribeiros, é o que o texto está dizendo. O ímpio não está bem regado. O ímpio não tem vida dentro de si. O ímpio está morto, é uma árvore morta. O ímpio, ele não produz fruto no devido tempo, porque não tem vida. A vida é transbordada fruto é transbordada de vida. O ímpio, a folha dele vive murcha. Quando vem o sol, ele seca mesmo, ele é destruído. O ímpio, quando vier o juízo, vai ser queimado. Ele é preparado para o fogo eterno, para o inferno. O ímpio não é assim, mas ele é comparado na Escritura com a palha. E o que é palha? É aquilo que não tem vida, seco, uma palha do vegetal seca. E é tão seco, e tão sem valor, e tão desligado a qualquer vida, palha, que qualquer vento, o que faz com ela? Dispersa.
Veja a comparação. Não tem vida nenhuma, não tem firmeza nenhuma, que o vento dispersa. Isso é o ímpio. E ele acha que é grande coisa, não é, irmãos? Ele acha que é grande coisa. Ele acha que ele é uma pessoa, eu sou ricão, eu sou poderoso, ou eu sou valentão, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Não. O ímpio não é nada. O ímpio está morto. E o ímpio, ele vive de lá para cá pelas dificuldades da vida. Ele não tem firmeza nenhuma. E um dia, quando vier o juízo, ele vai tremer tanto que ele vai querer morrer, porque ele não tem onde se firmar. E a Bíblia, então, vai para a última parte, quando fala da conclusão desses dois tipos de vida. Então, primeiro, a atitude deles, que faz a diferença total entre eles dois. Um ama a palavra de Deus, porque ama a Deus. O outro não ama a palavra de Deus, porque não ama a Deus. A natureza dele é viva e produz fruto do Espírito, acrescentando aqui, não é? A vida de Deus, o amor, a paz, a alegria, a obediência, a glória de Deus se manifesta na vida dele, porque os frutos glorificam a Deus, Jesus vai dizer no Novo Testamento. E o outro é um palha seco, sem vida. Um está firme, a folha dele não murcha, e o outro está morto, é palha que é levado de um lado para o outro. E qual o final? O final virá no juízo. O juízo trará a verdade. Porque diz o versículo 5, versículo 6: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não, eles não vão permanecer. Veja o final do perverso, veja o final do ímpio. Primeira coisa é que o ímpio, o perverso, não vai prevalecer no juízo. O juízo será para a destruição dele. A segunda coisa é que os pecadores não prevalecem, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não permanecem no meio dos justos. Os pecadores, os perversos, não tem nada a ver com os justos. Às vezes até parece que tem, porque tem gente na igreja que parece que é crente, né? Mas eles não vão ficar. Eles não vão permanecer na congregação dos justos. Existe, irmãos, então esse resultado final. O justo, ele vai permanecer no juízo. O juízo virá trazer à tona o fato de que ele foi justificado em Cristo, de que ele foi salvo em Cristo, de que ele está salvo de fato, de que ele ama a Deus, de que ele teme a Deus. O ímpio, ele vai ser destruído no juízo. E ele não vai permanecer juntamente com o justo. O ímpio será, para ele então, o juízo será a verdade de que no final das contas há uma diferença fundamental entre ele e o justo. A diferença está no versículo 6, vamos ler. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é aquele que Deus o conhece, que Deus o ama. Na verdade, o justo é aquele que Deus o elegeu antes da fundação do mundo, que Deus o amou, que Deus cuida dele, que Deus o protege, que Deus o guarda, que Deus mandou o seu filho para morrer por ele, que ele, no momento certo, no decreto de Deus, mandou o seu Espírito para regenerar esse justo, fazer com que ele cresça, fazer com que ele confiasse no Evangelho, confiasse em Deus, deu a ele nova vida. Esse mesmo Deus cuida para que ele seja perseverante, para que ele ame a palavra, para que ele medite na palavra, para que ele viva a palavra, ele começa a manifestar a santidade, o fruto. Esse mesmo Deus cuida dele para que ele seja alguém que chegue até o grande juízo e passe por esse juízo e seja de fato ali decretado que ele é um justo, foi justificado em Cristo Jesus, o seu Senhor. Mas o ímpio, Deus não o conhece, Deus não cuida dele, Deus o entregou a seus próprios caminhos. Vocês lembram sobre o faraó? O que é que Deus falou sobre o faraó? Que Deus o levantou para mostrar os seus prodígios através dele. E faraó não, Deus não conhecia. Faraó, Deus o entregou a sua própria impiedade, a seu próprio pecado. Assim são os ímpios, Deus não os conhece. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
obedecer. Eu queria, irmãos, então, dizer para vocês uma palavra de conclusão e também lembrar os irmãos que eu disse ainda há pouco. O juízo revelará a verdade sobre justos e ímpios. Mas eu queria que você pensasse agora, irmão, você é realmente crente? Você é crente mesmo? Como é que você sabe que você é justo, que você é mesmo crente? Em primeiro lugar, a sua atitude com relação à palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você tem prazer nela? Você medita nela? Você vive por ela? Você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores? Esses testes você deve fazer. Você é uma árvore que produz bom fruto? Você tem folhas que não murcham? Ou você despreza a palavra de Deus? Você despreza Deus? Anda no conselho dos ímpios? Se detém no caminho dos pecadores e é amigo de todos os escarnecedores e vive escarnecendo junto com eles? E a palavra de Deus você não suporta? Você tem sido como uma palha seca, sem vida. Oh, meu irmão, mas eis que se o caso seu é de justo, você está bem. Mas se o caso de seu se assemelha com esse ímpio, há esperança. Porque todo justo um dia foi ímpio, não é verdade? Todo justo um dia viveu nesse pecado, viveu dessa maneira. Mas o Espírito Santo o converteu, o transformou. O conselho que eu dou a todos: venham a Cristo, confiem em Cristo, ouçam a palavra dele, arrependam-se dos seus pecados e vivam para ele, vivam para a sua glória. Sejam justificados em Cristo e vivam tendo prazer na lei do Senhor, meditando nela. Então todos estarão no juízo bem, porque o Senhor, se isso for verdade com relação a você, o Senhor te conhece, o Senhor te ama, e o Senhor cuida de você. Amém? Eu queria encerrar lendo Jeremias, texto que eu li no início do culto, para nós encerrarmos. Jeremias capítulo 17. E aí nós vamos passar para a ceia do Senhor. Jeremias capítulo 17. Veja que a linguagem de Jeremias é semelhante a esta linguagem do Salmo 1. Jeremias 17, primeiro versículo. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no Senhor, faz da carne... Maldito o homem que confia no homem. Estou lendo errado, ficou na minha mente. Vamos ler de novo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário. Olha só a linguagem mesmo do Salmo 1. No deserto não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha a linguagem aí do verso 8. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, no alto de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Como será o seu fim? O fim do insensato ou o fim do justo? Não confie no seu coração, mas peça para Deus: Senhor, mostre o que está no meu coração pela tua palavra, pela tua lei, em nome de Jesus.
Amém? Porque Ele que esquadrinha os corações. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Deus amado, obrigado porque meditamos nessa manhã na Tua Santa Palavra. Nos dá graça para que esta palavra penetre o nosso coração e nos fortaleça. Se alguém aqui ainda não é convertido, que converta e fortaleça e firme os convertidos na Tua Palavra cada vez mais, em nome de Jesus, para que possamos ser árvores frondosas, frutíferas para a Tua glória, e não palha seca, e que o juízo mostre isso em relação a nós. Porque Tu conheces e Tu cuidas dos Teus, e que nós sejamos os Teus, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar para a ceia do Senhor agora.